E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula. Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal do Tocantins, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre aprendizado de máquina, ou Machine Learning. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu gostaria de estender a vocês o convite para ingressarem aí no nosso grupo de WhatsApp para quem quer estudar informática, para concursos de informática. Lá vocês vão ter acesso a PDFs para leitura, materiais que eu desenvolvo ao longo do meu trabalho enquanto professor, questões para resolução, entre outras vantagens, outros benefícios, beleza? Então, vamos agora para o conteúdo. Vamos começar aqui entendendo a definição de aprendizado de máquina. E é importante a gente de cara já deixar bem clara a distinção entre aprendizado de máquina e inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é mais macro, ela opera num campo maior do que o aprendizado de máquina. A inteligência artificial, ela, de forma simples falando, ela busca analisar o meio no qual o sistema está inserido e obter dados e, a partir desses dados, tomar decisões mais certeiras, mais inteligentes. O aprendizado de máquina, por sua vez, é uma sub-área dentro da inteligência artificial. E a definição que eu trouxe aqui para vocês, uma delas é a seguinte: trata-se do ramo da inteligência artificial, de um ramo da inteligência artificial focado no uso de dados e algoritmos para imitar a forma como os humanos aprendem, gradualmente aumentando a taxa de acerto. Então, uma coisa que é importante destacar aqui é que o aprendizado de máquina, ele faz uso de métodos estatísticos, de algoritmos, para tendo como entrada alguns dados, e a partir desses dados, por meio do processamento implementado ali através do método estatístico, ele vai gerar uma saída buscando prever alguma informação, ou classificar dados, classificar informações, ou predizer algum comportamento futuro, por exemplo. E uma característica de um sistema desse é que, ao longo das experiências que ele vai tendo, ele vai melhorando a sua taxa de acertos. A gente pode também falar que o aprendizado de máquina é uma técnica que melhora a performance de sistemas, aprendendo a partir de experiências via métodos computacionais. É isso mesmo. A gente vai ver mais à frente que existem algumas formas diferentes desses algoritmos de aprendizado de máquinas funcionarem, mas todos eles têm essa característica em comum de aprender com as experiências que eles vão adquirindo ao longo do trabalho, ao longo do processamento. A gente também pode falar que aprendizado de máquina é um treinamento de algoritmos a partir de métodos estatísticos para fazer classificações e predições. A gente pode, a partir do aprendizado de máquina, identificar, por exemplo, potenciais clientes para terem uma vantagem exclusiva, ou classificar clientes entre bons e maus pagadores, ou identificar, por exemplo, se um e-mail que está chegando é um spam ou não. Nós temos N aplicações para esta área de conhecimento. E permite descobrir insights em projetos de mineração de dados. Tá? O que são os insights? Insights são aquelas descobertas importantes para um negócio, para a alta gestão de uma empresa, para que ela possa tomar decisões estratégicas com base nessas informações. Como, por exemplo, uma grande rede de supermercados, a gente pode... Um insight seria, por exemplo, a partir da aplicação de uma técnica de aprendizado de máquina, o cientista de dados, ele descobriu que pessoas que compram pão, compram café e leite. Costumam comprar café e leite. Então, isso é um insight, uma informação importante
que pode, por exemplo, ajudar a alta gestão, as gerências superiores, a disporem os produtos de forma mais inteligente, claro, sempre buscando ali o lucro, né, no caso de uma empresa. Então, por exemplo, ela poderia, já sabendo disso, colocar perto do pão o leite e o café. E é o que acontece. Legal? Nada é à toa, né? Essas grandes empresas, elas fazem uso dessas informações, dos dados. Hoje, os nossos dados, eles já estão na internet, então tem-se muitas informações acerca dos usuários e com base nessas informações, as empresas compreendem o seu público-alvo e, naturalmente, vendem para ele ou oferecem o conteúdo que mais lhes agrada. Uma outra coisa que é importante a gente deixar bem claro é que aprendizado de máquina não se confunde também com Big Data, tá? Ou Big Data aí, né? Aportuguesando. O Big Data trata dessa questão da gente processar, né, e tratar uma grande quantidade de dados. Legal você ter armazenado, né, através de um dataware. A gente tem a nossa aula sobre dataware aí também, data lake. A partir dessa grande quantidade de dados, as empresas aplicam esses métodos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para obter essas informações privilegiadas que eu estou retratando para vocês agora, ok? Então, o Big Data e o aprendizado de máquina, eles caminham em conjunto. E como funciona, professor? Basicamente, a gente tem 3 passos. O primeiro é o processo de decisão. Os algoritmos são utilizados para fazer uma classificação ou uma predição. A gente pode chamar de predição ou previsão, né? A partir de dados rotulados ou não, produz uma estimativa. Legal, então nós temos algoritmos diversos que são implementados aí. Nós temos também entrada de dados, tá? Então, a gente tem sempre essa questão da entrada de dados. Esses dados podem ser rotulados ou não. Professor, o que é um dado rotulado? É um dado que já vem classificado. Um dia desses aí no nosso grupo do WhatsApp, surgiu uma questão, eu acho que eu coloquei para vocês, uma questão que tratava justamente sobre um funcionário do Banco do Brasil ter que classificar lá se quais eram os clientes aptos a receberem um cartão VIP, né? E aí o analista, ele teve como entrada, ele já tinha ali um banco de informações acerca dos clientes, que já inclusive tinha uma indicação prévia, um rótulo, indicando se aquele cliente era bom ou não, se era bom ou mal pagador, se estava devendo, algo nesse sentido. Então, isso já são dados, mas já são dados rotulados, porque eles já possuem ali informações acerca classificando o cliente em bom ou mal pagador, por exemplo. Beleza? Então, isso é um dado rotulado. O dado não rotulado são essas informações que vêm, mas não tem uma classificação prévia. O algoritmo vai através da observação dos métodos estatísticos, ele vai classificar, vai separar esses elementos dentro da amostra de acordo com características em comum, vai classificar, ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que a gente chama de função de erro, que busca ali, que avalia a predição do modelo, né, que verifica se o modelo, por exemplo, um algoritmo, ele pode ter ali já alguns exemplos de sucesso. Então, ele observa o que foi previsto, né, a predição do modelo, o resultado, e compara com outras experiências ou com outros resultados de sucesso, e ali ele consegue avaliar se foi satisfatório ou não, o que pode ser melhorado, né? Terceiro passo é o processo de otimização do modelo, que busca reduzir a discrepância entre exemplos conhecidos e o modelo estimado. Na otimização, a gente vai ter também esse processo de avaliar o resultado alcançado, o que se
esperava alcançar, não é? E como que ocorre essa otimização, professor? Uma das formas é ajustando os pesos. Então, você recebe dados como entrada, informações diversas, o seu nome, o seu CPF, os seus hábitos de navegação, de compra. E pode-se, por exemplo, mudar o peso que se dá a cada um desses atributos. Então, pode ser que para indicar um produto para você, ou um conteúdo que talvez você vá gostar, o algoritmo considere como mais importante, como tendo maior peso, um atributo A ou B, ok? Então, observem isso, que o algoritmo ele pode dar pesos diferentes para cada uma dessas características, legal? E isso vai, claro, ocorrer, esses ajustes podem ocorrer pelo algoritmo, mas normalmente ali com a supervisão do cientista de dados. Ok, aí onde que isso é aplicado, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né? Onde que o aprendizado de máquina é aplicado. Todos nós temos contato com o resultado da aplicação de um aprendizado de máquina diariamente. Nós vemos, por exemplo, na recomendação de conteúdo, isso que eu acabei de dizer. Então, todos já passamos pela experiência a gente sabe que quando a gente está navegando no Google, por exemplo, o Google começa a oferecer para nós conteúdos relacionados ao nosso gosto. O YouTube também faz isso da mesma forma. A gente pode questionar alguma coisa ou outra, mas eles, a partir de dados que eles coletam de nós, eles vão ali moldando o conteúdo de acordo com o nosso gosto e também, claro, oferecendo produtos, serviços para consumo. Outra coisa é na tradução de textos. Então, identificar frases, expressões e o significado dessas expressões. Então, na tradução também a gente tem a aplicação disso. No combate a fraudes em sistemas de pagamentos ou vários outros sistemas cibernéticos, a gente tem o emprego dessa tecnologia para a identificação dessas ações fraudulentas, né? Então, por exemplo, um sistema bancário, ele tem mecanismos para identificar se foi você ou não que fez uma aquisição. Então, por exemplo, vamos supor que a gente perdeu um cartão de crédito. E aí, sei lá, eu moro aqui na cidade de Palmas, Tocantins, faço aquisições aqui. Mas, sei lá, de repente, de manhã, 8 horas, eu fiz uma compra aqui. E aí, sei lá, 10 horas ocorreu uma compra em São Paulo. Né? O sistema bancário pode, a partir desses dados, cruzar informações e verificar que não faz sentido. Se 8 horas ele estava numa cidade, 2 horas está em outra, e não é um local habitual do cliente estar, então isso já pode, o algoritmo pode destacar isso aí como uma fraude, né? O que seria um outlier, é um ponto fora do padrão, uma anomalia comportamental, beleza? Então, o normal seria o quê? Se eu estou aqui na cidade, possivelmente eu tenho uma rota de consumo até chegar na cidade tal. Então, se o banco observa que eu fui fazendo compras com cartão no meio do percurso, ao longo de um tempo, aí sim tem mais sentido, né? Então, possivelmente, nesse caso que eu acabei de retratar, o sistema pode identificar um caso de clonagem de cartão, por exemplo. Bancos de dados autônomo também é outra aplicação, entre várias outras que vocês nem imaginam. Fundamentos básicos do aprendizado de máquina. Vamos compreender aqui, primeira coisa, a terminologia, né? As palavras inerentes a essa tecnologia. Então, ó, para conduzir um aprendizado de máquina, eu estou chamando aqui de AM para a gente abreviar, primeiramente precisamos de dados. Legal. E nós temos aí o todo desses dados que entram, que são analisados por um algoritmo, compõe o que a gente chama de conjunto de dados. Tá? É um conjunto de registros onde cada um contém
a descrição de um evento ou de objeto. Nesse exemplo que eu retratei para vocês, a gente pode ter como entrada de dados, né, um conjunto de dados ali com registros contendo informações a meu respeito, a seu respeito. Então, cada objeto desse que traz essas nossas informações é o que a gente chama aqui de um registro e faz parte de um conjunto de dados ou dataset. Um registro também pode ser chamado de instância ou amostra. Então, eu tenho informações de consumo, de todos os consumos realizados na cidade tal, em uma empresa X. Então, eu posso daquele conjunto todo, extrair algumas amostras para serem analisadas de acordo com a intenção do algoritmo. Um registro possui também atributos que descrevem o evento ou o objeto. Então, a gente vê também exemplos do tipo, existem sistemas que armazenam um histórico do preço de um produto. Então, você pode ter ali um histórico de registros contendo informações, atributos acerca daquele produto. E aí o que são os atributos? É o nome do produto, é o preço que ele teve no período tal. Então, no ano de 2020, esse violão custava R$1.000. Atualmente, esse violão custa, sei lá, R$2.000. Então, são atributos que você tem acerca do registro que foi armazenado e que está sendo analisado pelo algoritmo. Outra coisa, aprendizado e treinamento. Esse processo todo que a gente está descrevendo aqui é o que a gente chama de aprendizado e treinamento. O processo de usar algoritmos para aprendizado de máquina, visando aí construir modelos a partir de dados. Então você pode chamar isso de aprendizado ou de treinamento. Dados de treinamento são os dados utilizados na fase de treinamento, onde cada amostra é um exemplo de treinamento. Todas as amostras formam um conjunto de treinamento. Um conceito importante dentro do aprendizado de máquina é o conceito de hipótese. E a hipótese nada mais é do que o resultado gerado pelo algoritmo. Tá? Então, é uma das possibilidades ali que foi gerada a partir do algoritmo de aprendizado de máquina. Então, na maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado, o objetivo é descobrir uma possível hipótese a partir do espaço de hipóteses que poderia mapear as entradas para as saídas adequadas. Então, dentro desse conjunto de possibilidades, na hora do algoritmo determinar um resultado ou prever um valor, um número, ou classificar alguma coisa, ele tem diversas possibilidades e aí o algoritmo ele vai escolher o que ele considera como sendo a melhor possibilidade, a melhor hipótese para aquela situação. Ou seja, a que apresenta uma menor taxa de erros. Legal? Então, isso é uma hipótese. E é importante que vocês saibam que desse conjunto de hipóteses, o que ele chama aqui de espaço de hipóteses, o algoritmo vai escolher apenas um. Então, o espaço de hipóteses, representado como H maiúsculo aqui, vou mostrar um gráfico para vocês, ele é um conjunto de todas as hipóteses jurídicas possíveis. E aqui os jurídicas entendam como hipóteses válidas, que estão de acordo com os critérios estabelecidos, configurados para o algoritmo. Então, o algoritmo ele tem que escolher a melhor hipótese que descreve a função alvo ou os resultados almejados. Então, o que é uma hipótese? Uma hipótese a gente pode ser compreendida também como uma fórmula ou função G que é obtida para aproximar a função alvo. Tá, mas o que é a função alvo? A função alvo é uma função que tem um domínio X, que são as entradas, e os contradomínios Y, que são as saídas. Para vocês entenderem melhor, eu tenho esse gráfico aqui, essa imagem.
que trata aqui da produção de hipótese final. Né? Então, o algoritmo ele recebe dados e ele vai ter que gerar uma hipótese. Ele vai ter que escolher. Né? Então, por exemplo, se um sistema ele recebeu um conjunto de dados, um antivírus, ele vai ter que classificar aqueles antivírus como sendo um vírus ou não. É um cavalo de Troia ou não é um cavalo de Troia? Então, ele tem várias possibilidades na hora de classificar aqueles dados todos que chegaram. Tá, então, ó, nós temos aqui a chamada função-alvo, a qual me referi agora há pouco. Então, a função-alvo ela é desconhecida, ela tem x de entrada. Então, x aqui representa a entrada, os dados que vão vir, né? E com base nessa entrada, essas informações vão ser analisadas pelo algoritmo e ele vai gerar a saída, os dados de saída, que são os dados classificados. Ó, então, do que chegou aqui, isso é vírus, isso não é vírus, que é representado aqui através do y. Então, x entrada, y saída. Então, essa é a função-alvo, uma função... lembra que a função é a mesma coisa também que hipótese. É uma hipótese desconhecida, tá? Função-alvo, que é desconhecida. É o começo do algoritmo. Tá? Aí ele vai realizar diversos treinamentos lá dentro. Então, com base nos dados, ele vai efetuar vários testes por meio de métodos estatísticos e outros métodos. Ele vai aprender alguma coisa, né? Então, a ideia é o sistema aprender simulando o comportamento humano. Né? Como que você aprende? Como que eu aprendo? É por tentativa e erro? É fazendo? Muitas vezes sim, né? Então, essa é uma das formas. Então eu tento pelo caminho A resolver um cálculo, não foi. Vou tentar pelo caminho B, pelo caminho C. Então, eu tenho vários treinamentos e, de acordo com essas experiências obtidas, no final eu vou chegar a uma hipótese, uma conclusão que eu acho que é a correta, que é a mais certeira, que é a hipótese final, tá? Então, lembra disso. Você tem o algoritmo inicial, você tem a entrada dos dados, você tem a etapa de treinamento de testes e depois o aprendizado, né? O algoritmo vai aprender e vai gerar a hipótese final. Bacana? E aí você, dentro desse aprendizado, você tem o espaço de hipóteses, que são todas as possibilidades para gerar um resultado. Vamos entender melhor? Ó, eu tenho aqui essa imagem que traz aqui algumas representações. Vamos entender, por exemplo, como se fosse um sistema de e-mail, em que ele tem que classificar se o e-mail é spam ou não. Então, a gente poderia entender que o mais é spam e o menos é e-mail normal, não é spam. E aí eu tenho aqui quatro dados que entraram, que eu não sei o que eles são, e eu vou ter que classificar eles, né? Então, é a entrada e eu vou ter que gerar a saída. E aí eu já tenho algumas informações prévias aqui, ó. Isso aqui é um spam. Então, esse cara é ou não é? Então, eu tenho várias possibilidades. Uma possibilidade, ou hipótese, né? Eu tenho várias hipóteses. É essa de separar aqui nesse ponto os dados. Então, daqui para a esquerda, por exemplo, pode ser spam ou não, e daqui para a direita pode ser não é spam. Né? Aqui é spam e aqui não é spam. E aí os valores aqui trocados, pode ser falso negativo, falso positivo. Mas, resumindo, eu tenho uma possibilidade de classificação. Aqui eu tenho outra, que é outra forma de eu delimitar esses dados, separando aqui dois elementos à esquerda e dois à direita. Então, todas essas possibilidades de separação na geração do resultado final é o que a gente chama de espaço de hipóteses. Tá? Então, o conjunto de todas essas hipóteses caracterizam o espaço de hipóteses. E cada uma dessas linhas aqui representa uma hipótese em especial. Tá? Então, são formas diferentes de eu agrupar
os dados, os elementos que estão sendo considerados. Então, voltando aqui, ó, a gente tem a função, né? A função que é chamada de função G, que é a hipótese inicial, que ela é obtida para aproximar a função alvo. Então, ela vai buscar alcançar a função alvo. E a função alvo é justamente aquela que a gente viu no gráfico, né? Essa aqui, ó, que vai ter uma entrada e vai gerar uma saída. Então, quando ele fala aproximar aqui, é tentar fazer com que a hipótese final seja a mais certeira possível. Porque é importante a gente saber que nem sempre o resultado que é apontado pelo algoritmo é, de fato, o melhor resultado na prática. Tá? Então, o algoritmo, com base nas informações dele, ou nas suas configurações, ele vai indicar alguma coisa para você. Né? Então, a gente tem várias aplicações. Mas, por exemplo, na indicação de conteúdo, ele tem que escolher se ele vai indicar um vídeo A ou B para você. O YouTube, por exemplo, ele quer te agradar o máximo possível. E aí ele tem que escolher, cara, qual será que ele vai gostar mais? É esse vídeo ou esse vídeo? Porque eu quero que ele fique mais tempo aqui. Então, pode ser que ele indique um que não seja o mais certeiro. Então, essa diferença do que de fato é o melhor e do que foi indicado, ó, é o que chama de viés. Então, a viés é a diferença ao quadrado da melhor função e da função alvo. Diferença ao quadrado da melhor função e da função alvo. Beleza? Então, ó, função alvo é o que se pretende, é aquela hipótese inicial. Bacana? E aí, a melhor função é o que de fato representa ali o que realmente é melhor, o melhor resultado possível. O conjunto de hipóteses ele é tendencioso com relação à função alvo. Tá? Então, toda a configuração, os dados, eles são direcionados para se buscar atender um objetivo. Então, você tem uma condução, o cientista de dados, muitas vezes ele vai conduzir o sistema em um caminho. Tá? Pode ser que o sistema ele mude de direção, né? Mas você tem ali uma tendência em cima do conjunto de hipóteses. Bacana. E aí nós temos dois tipos de aprendizado, duas classificações mais reconhecidas, tá? Que é o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Nós temos outros tipos de aprendizado também. Eu vou retratar inclusive mais um deles aqui, mas basicamente os amplamente divulgados e conhecidos são dois: aprendizado supervisionado e não supervisionado. O aprendizado supervisionado, ele faz uso de um conjunto de dados rotulados para treinarem os algoritmos para fazerem classificações ou previsões. Ao longo da entrada de dados, o modelo pode ter seus pesos ajustados, foi aquilo que eu falei, né? Então, ó, uma das características do aprendizado supervisionado é que ele tem como entrada dados já rotulados, ou seja, já classificados. Então, foi o que eu falei no começo da aula, né? Do analista que teve que colocou como entrada dos dados, do algoritmo, dados já rotulados com informações contendo se o cliente já era um bom cliente ou não. Então, é um dado que ele já veio pré-classificado. Bacana? Então, isso é o conceito principal ali na classificação de um algoritmo com aprendizado supervisionado. Bacana? E ó, é utilizado, por exemplo, na classificação de spams. Ok, né? Então você já tem ali, ó, você vai, por exemplo, oferecer para o sistema de e-mail já um conjunto de dados, já mostrando, ó, e-mail, sistema. Se você, por exemplo, observar dados, e-mails que seguem esses padrões, você já tem aí um indício de spam. Então ou seja, os dados que entram para esse algoritmo,
eles já possuem uma classificação. Ele já está falando, ó, isso aqui é um spam. Se você vê algo semelhante, já saiba que são spam. E a gente já consegue observar que, por exemplo, em sistemas de antivírus também a gente tem muito isso, né? As assinaturas de milhares de vírus conhecidos, e aí essas assinaturas, ou seja, elas entram como dados, e aí os dados já estão classificando, ó, isso aqui, esse tipo de dado já é um vírus, já é um cavalo de Troia, por exemplo. Então, já são dados que já vêm classificados. Então, isso define um aprendizado supervisionado, tá? Eu vi algumas questões, por exemplo, tentando trazer ou confundir confundir a gente no sentido de que a supervisão é basicamente ter a interação humana. Não necessariamente, tá, pessoal? Esse não é o cerne da coisa. O conceito principal aqui, no aprendizado supervisionado, você tem a entrada de dados já rotulados, já classificados, tá? O não supervisionado, ele tem entradas de dados, mas não classificados. Ele vai ter que descobrir se aquilo, por exemplo, é um spam ou não. Seguindo o mesmo exemplo, ok? Ele já tem dados, mas não está dizendo o que é. Como assim, professor? Não entendi. Eu vi um exemplo muito bom na internet, estudando, que é trazendo aí o contexto da educação, do aprendizado infantil. Então, por exemplo, o aprendizado supervisionado seria eu pegar, por exemplo, uma página com diversas frutas e ali já ter o nome, né, já indicando. Então a criança vai ver, ó, isso aqui é uma maçã, olha, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma melancia. Então já tem uma classificação, lá já está dizendo o que é, né? Ou então, ó, isso aqui é fruta, isso aqui é uma fruta, isso aqui é uma fruta. Então isso já é classificado. O aprendizado não supervisionado é quando, por exemplo, você tem os dados, você tem aqueles elementos, as frutas, objetos, mas não está dizendo que é fruta. E aí, como é que a criança vai descobrir? Olhando as características. Então, ela vai olhar e vai falar, isso aqui parece ser uma fruta. Então, isso aqui eu acho que é uma fruta. Isso aqui eu também acho que é uma fruta. Isso aqui eu acho que é um outro produto. Então, ele já vai separar para o outro lado. Então, ou seja, são informações que não vieram rotuladas. E aí, de acordo com as características, ele foi lá e descobriu e classificou segundo o que ele estava levando em consideração. Legal? Então, isso é aprendizado supervisionado. Não vá nessa de que o supervisionado é quando tem interação humana e o não supervisionado é quando não tem interação humana. Não. Na realidade, ambos em algum momento vão carecer da interação humana. Até o mecanismo, um aprendizado de máquina não supervisionado vai ter que, em algum momento, ser configurado, ser ajustado, ter seus pesos alterados ali por um cientista de dados. Métodos que são utilizados no aprendizado supervisionado. Nós temos redes neurais, Naive Bayes, você tem regressão linear, regressão logística, floresta aleatória e o Support Vector Machine. Mais à frente eu vou explicar para vocês alguns desses métodos. Aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado tem como característica a classificação, a análise de dados não rotulados. Então, ele faz uso de algoritmos e aprendizado de máquina para analisar e agrupar dados, mas esses dados eles não vêm com nenhuma indicação prévia. Chega o dado para o algoritmo vai analisar essas informações e a partir dos critérios considerados e do algoritmo vai gerar a classificação, a previsão que ele considera como sendo a mais correta, a mais assertiva. Bacana? Então saiba disso. Aprendizado não supervisionado, os dados de entrada não são rotulados. Aprendizado supervisionado, os dados de entrada já vêm rotulados. Só lembrar desse exemplo do vírus, né? Do antivírus, por exemplo. Então,
O algoritmo ele já recebe um conjunto de dados que já indicando ali alguns possíveis vírus. Então, ó, esse tipo de dado, isso aqui já é um vírus. Então, o algoritmo usa isso como um parâmetro para comparação. Ah, então eu tenho um outro dado aqui, já que esse aqui é um vírus, então esse aqui possivelmente também é. Legal? E aí o não supervisionado ele vai ter que descobrir. Né? Então, o que, que é isso? Aí ele vai agrupar, isso aqui é mais para classificação, né? Então, por isso que nesse caso do antivírus é mais utilizado o supervisionado. O não supervisionado a gente vai ver muito em classificações, em sistemas para classificação de dados, porque aí ele vai agrupar segundo critérios em comum, né? Então, ou seja, fazem parte de uma mesma classe. Descobrem padrões escondidos e agrupamento de dados sem a necessidade de intervenção humana. Então, por conta própria, ele consegue descobrir isso, né? Não precisa o humano indicar, ó, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Mas não se confundam, não quer dizer que não tenha, que de forma nenhuma tem intervenção humana. Aqui está falando sem a necessidade de intervenção. Mas não quer dizer que, ou seja, não precisa, ele consegue se virar, mas pode ser que tenha. Às vezes é necessária a intervenção humana para, por exemplo, ajustar os pesos que vão ser considerados nesses dados. Então, às vezes, para falar, ó, algoritmo, o que você está indicando não é necessariamente o melhor, né? Então, pode ser necessário realizar alguns ajustes para que os resultados sejam mais certeiros. Pode descobrir similaridades e diferenças em informações e, por conta disso, é ideal para explorar estratégias de vendas, segmentação de clientes e reconhecimento de imagens e padrões. Olha aí algumas das aplicações possíveis. Estratégias de vendas são essas, como por exemplo eu citei, de organizar produtos de uma forma lógica para que venda mais, né? Então, aquele corredor no supermercado direto para o caixa, tem aqueles produtos ali, mas não é de forma aleatória, eles já foram pensados para o consumo. Métodos utilizados aí no aprendizado não supervisionado. A gente tem o Principal Component Analysis, nós temos o Singular Value Decomposition, redes neurais também, ou seja, as redes neurais podem ser utilizadas tanto no aprendizado supervisionado quanto no aprendizado não supervisionado. Nós temos clusterização via o K-means, tá? Esse K-means já vi muita questão sobre ele, então a gente vai ter mais aí na frente uma explicação melhor sobre o K-means. Então, o K-means é um método, um algoritmo que opera dentro do aprendizado não supervisionado. E métodos de clusterização probabilísticos. A título de conhecimento, eu trouxe aqui para vocês o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço ele é semelhante ao aprendizado supervisionado, mas o algoritmo não é treinado com dados de amostras. O aprendizado por reforço ele busca aprender através da tentativa e erro. Então, de acordo com as experiências que ele vai obtendo, a partir dos resultados, ele vai ali ajustando o seu aprendizado. Mas como assim? Onde que isso poderia ser aplicado, por exemplo, professor? E como que ele vai saber se ele acertou ou se errou? Vocês possivelmente já se depararam com a questão, depois de uma indicação de um conteúdo, seja no Google ou no YouTube, o sistema te perguntando, esse conteúdo é do seu gosto? É isso mesmo? Você gostou da indicação? Então, nada disso é à toa, né? Quando você responde, não gostei, ou seja, ele vai entender como um erro. Opa, o algoritmo indicou um conteúdo que não foi de agrado do cliente. Então, ele errou na predição, na previsão. Legal? E aí ele vai tentar de novo por outro caminho, com outra hipótese. Legal? Algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, vamos lá.
Galera, eu estou trazendo aqui para vocês uma noção geral sobre os principais algoritmos. Você não vai ficar PhD no algoritmo, tá? Isso aqui para você dominar as redes neurais, você tem que... É uma vida de estudo, tá? Você tem que entrar de cabeça no estudo da matemática, entre outros elementos ali que são considerados, aqui no caso das redes neurais, também da biologia, outras áreas de conhecimento, estatística, para você entender como isso funciona de fato por baixo do pano. Mas a nossa ideia aqui é trazer uma noção geral do que é e como funcionam esses algoritmos, que é o suficiente para a gente conseguir responder as nossas questões aí nos concursos, tá? Então, o que são redes neurais? Elas simulam a forma como o cérebro humano funciona e pensa. E como é? Estabelecendo ali diversas ligações entre os neurônios, tá? Então, nas redes neurais a gente tem uma estrutura matemática que visa simular uma célula biológica cerebral, ok? Então, é uma tentativa de representar, uma representação de uma célula biológica como ela é na realidade. Então, possui um grande número de nós de processamento ligados. São boas para reconhecer padrões e para aplicações como tradução de linguagem natural, reconhecimento e criação de imagem. Eu trouxe aqui um gráfico, uma imagem para vocês para facilitar a compreensão. Então, nós temos entradas, aqui 4 entradas para o algoritmo, pesos que foram dados a essas entradas. Bacana? Então a gente já aprendeu que é possível você alterar os pesos, indicando o que é ou não mais relevante, mais importante na busca. E aí você tem descobertas intermediárias, né, os neurônios intermediários, e aí por fim você tem os neurônios de saída que representam o resultado do algoritmo. Legal? As redes neurais elas são retratadas também como uma caixa preta. Então, o que ocorre no centro dela, às vezes é difícil de você controlar. Então, você tem as entradas, você estabelece pesos para as informações, para os dados que vão entrar nesse algoritmo, mas como ele de fato funciona lá dentro é bem complexo e é difícil às vezes de você mapear isso. E aí o algoritmo vai gerar uma saída X ou Y. Nós temos também a regressão linear, que é um algoritmo utilizado para predizer valores numéricos. Observem, deem uma atenção especial para esses destaques que eu deixo aí no conteúdo para leitura, tá? Então, regressão linear para predizer valores numéricos. Não quer dizer que é o único algoritmo, mas ouviu falar de predizer valores numéricos, a gente tem aí regressão linear como uma das principais alternativas. É baseado no relacionamento linear entre dois valores diferentes. Por exemplo, pode ser utilizado para prever os preços de casas baseando-se no histórico de preços da área. Ok? Então, com base numa série de informações, de dados históricos acerca, por exemplo, aqui das casas na região, esse algoritmo pode ali prever o valor, determinar estatisticamente, né, qual seria o valor mais apropriado para um imóvel naquela região. Regressão logística é o algoritmo de aprendizado supervisionado que faz previsões com base em variáveis de respostas categóricas. E o que seriam isso? São respostas do tipo sim ou não. Bacana? São aquelas respostas que só tem o caminho A ou o caminho B, ou é ou não é. Pode ser utilizado em aplicações como classificação de spams e controle de qualidade em uma linha de produção. Então, o produto está saindo lá, beleza, em algum ponto vai olhar. Atende os critérios mínimos?
para comercialização? Sim ou não? Atende? Vai para um lado. Se não atende, vai para outro lado. Spam, né? O algoritmo, o sistema do e-mail vai ter que decidir. Chegou o e-mail. Isso aqui é um spam ou não é? É um vírus ou não é? Então ele vai olhar e por meio da regressão logística, ou seja, lembra que é um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, ele já tem uma entrada, já tem uma amostra ali com dados, já indicando o que seria cada coisa, o que é, o que não é, né? Então, por exemplo, do spam, né? Então, ó, e-mails com essas características já são um indicativo de spams. Então, o dado que você está analisando se assemelha a algum desses? Sim, então é um spam, vai para um lado. Não se assemelha. Então possivelmente não é um spam. Pode ter outros critérios, né? E ele também pode aprender com as experiências próprias. Mas, segundo esses critérios, ele vai ter que escolher se é ou não é. Então, isso é o que caracteriza a regressão logística. Eu tenho aqui um gráfico. Se vocês quiserem se aprofundar mais no estudo sobre esses métodos, eu coloco aí de onde foi retirada a imagem, você pode pesquisar e estudar. Nós temos aí artigos bem bacanas para vocês irem mais fundo aí no estudo, ok? Então olha aí, nós temos aqui um modelo que recebe 3 entradas com peso igual para as 3 entradas, representado ali no 1, 2 e 3, né? E vai ter que decidir se a saída ele está feliz ou não, ou está triste. Está feliz ou está triste? O algoritmo, por exemplo, pode escolher isso, utilizar um sistema desse para indicar um produto, um chocolate que pode amenizar a sua dor, que pode te trazer uma alegria momentânea, né? Ou então alguma outra coisa de acordo com a intenção do algoritmo, né? Clusterização é outro método importante. É utilizado para basicamente fazer o que a gente chama de agrupamento de dados. Outra característica da clusterização é um método de aprendizado não supervisionado. Então, quando a gente fala de cluster, separar em clusters, é basicamente agrupar, classificar. Então, eu tenho, sei lá, uma série de alunos que chegam numa escola e aí eu preciso agrupar eles em turmas diferentes. Então, de acordo com alguns critérios, eu posso falar, não, você vai para o primeiro ano, você vai para o segundo, você vai para o terceiro. Então, eu consigo ali, com base nesses dados de entrada, agrupá-los por características. E uma dessas características pode ser a idade, pode ser o nível de conhecimento, depende da função-alvo do que se pretende alcançar. Tá? Então, a clusterização faz parte do aprendizado não supervisionado. Tá? E esses algoritmos podem identificar padrões em dados. Computadores podem ajudar os cientistas de dados identificando diferenças entre dados que humanos podem não perceber. Essa é outra vantagem, né? Então, o computador, justamente por ele poder cruzar essa quantidade de informações absurdamente maior do que o cérebro humano pode comportar, ele consegue visualizar e identificar coisas que nós, enquanto humanos, temos a limitação de fazê-lo. Então, o sistema computacional ele é eficiente nessa forma. E nós temos aí, ocorreu um boom, né, ultimamente, com o lançamento do Chat GPT. Creio que a maioria de vocês já ouviu falar sobre esse tema, que é uma IA que faz de tudo, que compõe música, que cria artes, cria quadros, cria imagens. Já vi a aplicação da IA, por exemplo, operacionalizando como um advogado, defendendo um réu, claro que numa situação bem específica, ambiente controlado, mas a gente já consegue imaginar o quanto isso poderia ser mais eficiente do que o ser humano, né?
Porque nesse caso, por exemplo, da advocacia, um sistema desse ele consegue cruzar informações, jurisprudências, decisões numa escala global e muito mais ampla e aprofundada do que o ser humano pode armazenar na cabeça. Então, isso é uma demonstração do quanto a IA e o aprendizado de máquina dentro da IA, né, estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Olha aqui um exemplo de clusterização. Nós temos aqui um conjunto de dados não rotulados, lembra, né? Aprendizado não supervisionado. Então, um conjunto de dados não rotulados é o que ele chama aqui de unlabeled, né? Professor, mas tudo em inglês? Faz parte da TI, né? Quem está estudando, fazendo uma graduação ou estudando na área de TI ou que quer prestar concurso na área de TI, a compreensão do inglês é fundamental. Então, tem termos que eu mantenho em inglês, tá? Eu não faço questão de traduzir. E muitas vezes a gente vê esses termos caindo nas provas em inglês também. Então, muita coisa não tem tradução. Então, dados não rotulados como entrada. E aí, a partir da clusterização, você tem os dados já agrupados em clusters diferentes, né? O que ele classificou ali como verde, azul e vermelho. O algoritmo utilizado nesse exemplo aqui é o Camins. Então a gente já descobre que o Camins é um algoritmo de clusterização. Logo, ele é para aprendizado não supervisionado. Beleza? Para você não errar uma questão sobre o Camins. Normalmente cai algo mais superficial. Então, o Camins é um algoritmo de clusterização para aprendizado não supervisionado. Por quê? Porque ele vai ter que descobrir e agrupar esses dados e aí sim aplicar os rótulos de acordo com o que ele descobriu. Árvores de decisões é outro método utilizado. É utilizado tanto para prever valores numéricos, né, lá da regressão linear, vocês lembram? Quanto para classificar dados em categorias. Utilizam uma sequência de ramificações de decisões relacionadas. São fáceis de validar e auditar, diferentemente da rede neural, né? Por conta daquilo que eu falei, né? Ele ser identificado, muitas vezes se referem a ele como uma caixa preta, dada a não transparência, por exemplo, de uma árvore de decisões. É mais fácil a gente visualizar o comportamento da árvore de decisões. Então, a árvore de decisões, ela funciona dessa forma, é simples. Ela é representada como se fosse uma árvore na estrutura de dados. Temos aí nossa aula de estrutura de dados também no canal. Então, nós temos ali o nó, que é a raiz da árvore, né? E aí ela vai se ramificando em subnós, né? E como é que funcionam as árvores de decisões? Olha que, por exemplo, nessa pesquisa, ele está querendo saber se a pessoa ela é fit ou não, né? Ou seja, se ela está em forma ou não está em forma. Aí tem aqui os critérios levados em consideração. A idade é menor que 30? Sim ou não? Então, sim. Aí pergunta, come muita pizza? Se sim, então não está em forma. Se não, está em forma. Aí no caso contrário tem aqui, a pessoa tem menos de 30 anos? Não, pode ter 30 ou mais, então vem para cá. Faz exercícios de manhã? Sim, então a pessoa fit, se não, não faz, né? Claro que isso aqui não necessariamente é o retrato da realidade, isso aqui é apenas um exemplo que foi retirado dessa fonte, mas só para a gente ver o funcionamento do algoritmo, né? Então, árvores de decisões funcionam dessa forma. E aí a gente tem as árvores aleatórias, que ela junta várias árvores de decisões para a tomada de decisão, tá? Como assim, professor? Ela prevê um valor, uma categoria, combinando os resultados de um número de árvores de decisões. Olha aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 3 árvores de decisões que foram consideradas nesse algoritmo. Então, eu tenho a árvore 1, a árvore 2 e a árvore 3. Ok? Aí, com base nessas decisões,
o algoritmo verificou ó, que na árvore 1 ele identificou que isso aqui é uma maçã. Com base na árvore 2, ele também, a árvore 2 identificou que a entrada seria uma maçã. A árvore 3, por sua vez, identificou como uma banana. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo fazer uma relação com algo prático. A gente pode voltar naqueles exemplos que eu falei para vocês, novamente, né? Então, o algoritmo vai ter que indicar se um e-mail é um spam ou não, ou se um arquivo é um vírus ou não é um vírus. Então, ou com base na decisão do usuário. Por exemplo, o algoritmo vai ter que decidir qual conteúdo que eu vou exibir para ele, né? Aí ele está na dúvida. Então, é uma palavra com ambiguidade, que tem dois sentidos. Então, ele quer dizer, no exemplo lá da cobra, né? Ele está pesquisando cobra enquanto substantivo, enquanto animal, ou cobra enquanto verbo cobrar. Então, ele pode usar experiências anteriores do próprio usuário. Então, em um dado momento, lá na primeira indicação do algoritmo, o usuário falou que, não, de fato é isso que eu estou querendo. O algoritmo foi lá e falou para ele, ó, é isso que você está querendo? Ele foi lá e falou, é. Ah, beleza. A segunda vez o algoritmo recomendou outra coisa relacionada a esse conteúdo, e aí ele falou, não, é o que eu estou querendo. Na terceira vez ele recomendou algo no mesmo sentido e o usuário falou, não, não é isso que eu estou querendo. Então ele tem 3 árvores de decisões desse usuário acerca do conteúdo que está sendo indicado pelo algoritmo. E aí, com base nessas 3, ele vai avaliar uma 4ª vez. Aí ele vê, não, pelo histórico dele, a gente está acertando mais do que está errando. Então, possivelmente é sim. Nesse caso aqui, ele está querendo classificar se é uma maçã ou não. Então, ó, nas 2 experiências, né, iniciais, o algoritmo identificou como uma maçã. Na terceira, que foi uma banana. Então, pelo voto da maioria, o algoritmo entende aí que classificou no final como uma maçã mesmo. Então, na árvore aleatória você tem isso, a utilização de várias árvores de decisões como critério na decisão final. Vamos falar agora sobre processamento de linguagem natural. É um ramo da IA focado em dar aos computadores a habilidade de entender textos e palavras ditas da mesma forma que um humano. O processamento de linguagem natural ele está em nossas vidas de diversas formas. Mas o foco desse tipo de processamento é aproximar o comportamento do computador ao comportamento que um humano teria em dada situação. Como, por exemplo, em um sistema de atendimento ao cliente, por exemplo, é comum a gente, muitas vezes, interagir com um computador, com um sistema. E isso, por vezes, pode incomodar o cliente. Mas, se o sistema, a IA, ela consegue dar ao computador um comportamento mais natural, que se aproxima mais ao comportamento humano, você pode minimizar esse efeito negativo por parte do cliente. Então, o cliente pode não se incomodar tanto e isso não vai prejudicar a imagem da empresa, dá mais satisfação para o cliente. Com isso, você fazendo com que o computador pense mais próximo de um ser humano, você consegue também proporcionar um comportamento mais humanizado, digamos assim. Então, muitas vezes, por exemplo, ao compreender a fala do cliente, o que o cliente queria dizer, para um computador pode ser mais complicado. Né? Às vezes, a gente sabe, num país que nem o nosso, com linguagens diversificadas, regionais, existem muitas expressões que em um ponto significam uma coisa e em outro ponto significa outra.
Mas um ser humano, pela experiência, por conhecer os dois lados, muitas vezes vai saber o que a pessoa quis dizer ou não. Mas o computador nem sempre tem essa habilidade. Mas por meio da inteligência artificial, você consegue dar essas informações para ele, para que ele consiga entender. Ah, você está querendo dizer isso. E aí o computador age de uma forma mais humanizada. Nós vemos, por exemplo, em veículos mais modernos, em carros mais modernos, a função de comando por voz. Esses dias eu vi um exemplo que eu até achei engraçado. O cara estava dentro de uma Mercedes e aí ele deu o seguinte comando para o carro: Mercedes, por favor, colocar na temperatura máxima. E segundo ele, pela fala dele, a gente viu que ele queria colocar no mais gelado. Ele falou temperatura máxima. Mas o sistema entendeu da forma mais correta, né? Mais tradicional. Então, temperatura máxima seria maior temperatura. Então, ele foi e colocou o carro na temperatura mais quente que tinha. E aí o cara, ele queria, na verdade, temperatura máxima, ele quis dizer com menor temperatura. Então, o erro aí foi do operador do sistema, né? Então, os sistemas computacionais têm que lidar com essas especificidades, com essas diferenças que são inerentes ao ser humano. E isso ocorre através do processamento de linguagem natural. Visa tornar realidade a ideia de conversar com uma máquina sem a preocupação de códigos. Combina a computação linguística com estatística, machine learning e deep learning. Tarefas que um sistema de processamento de linguagem natural em que elas podem ser empregadas. Reconhecimento de discurso, parte de marcação de discurso. Parte de marcação de discurso é justamente identificar numa fala, numa frase, então num comando desse, por exemplo, que eu retratei para o computador, o sistema, em uma palavra que pode ser um verbo e um substantivo ao mesmo tempo, o computador tentar descobrir o que ele está querendo dizer, se é de acordo com a frase, se aquilo é um verbo ou se é o substantivo. E a partir dessa identificação, ele vai tomar a decisão mais correta. Remover a ambiguidade de palavras, dessa mesma linha. Reconhecimento de nomes de entidades. Então, muitas vezes na fala, num discurso, na tradução de um texto, o tradutor identificar que uma palavra remete a um nome, né? A um nome próprio, a um nome de uma entidade, um nome de um órgão, de alguma coisa que não demanda tradução, por exemplo, né? Então, análise de sentimentos, conseguir se aproximar mais dessa parte emocional do ser humano, compreender, dar emoção, né, para o sistema. Geração de linguagem natural, entre outras aplicações. Eu trouxe aqui uma imagem que retrata diversas aplicações, tá? Então aqui, ó, na tradução de linguagem, no filtro de e-mail, na análise de sentimentos, em chatbots, monitoramento de rede social, sumarização automática, predição textual, buscas online, análise de documentos e a assistente por meio de smartphone. Então, você tem diversas aplicações. Pessoal, esse conceito de processamento de linguagem natural, ele é mais profundo, ele demanda, eu entendo que ele demanda uma aula própria, legal? Então, em breve eu vou estar disponibilizando para vocês, se não já estiver na data desse vídeo, uma aula própria sobre processamento de linguagem natural. Pessoal, então é isso, tá? A nossa ideia aqui foi dar uma noção geral para vocês sobre o que é o aprendizado de máquina, o machine learning. Claro que você não vai virar um expert numa aula com um tempo desse. Isso aqui demanda um estudo muito mais aprofundado. Mas para fins de concurso, o primeiro passo é esse, a gente ter uma compreensão geral sobre o tema. E aí, se você tiver tempo, você aprofunda mais nos eixos, naquelas matérias
que você julga ser mais importante ou que tem mais dificuldade, segundo os critérios que você está utilizando, né? E aí, por sinal, eu já pergunto, será que você utiliza os critérios corretos na hora de escolher o conteúdo a ser estudado? O Machine Learning pode te ajudar nessa linha. Busca alguma ferramenta que pode trazer, por exemplo, dados estatísticos que vão te indicar de forma mais correta o que é mais importante ou não. Essa é uma aplicação. Legal? Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aí no YouTube. Valeu, grande abraço, bons estudos e até a próxima.